Começou no dia 2 de setembro, às 9 da manhã, o julgamento mais importante da história recente do Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro está no centro do processo da primeira turma do STF. E logo de início, um dado decisivo: ele não comparecerá às sessões. Neste vídeo, você vai entender quem são os outros réus, o que exatamente está em jogo e como será a linha do tempo do julgamento e quais as possíveis consequências políticas e jurídicas. Importa acompanhar porque esse julgamento pode mudar os rumos da democracia brasileira, definir o futuro do Bolsonaro e, de quebra, revelar até onde vai o poder do Supremo. Na véspera do julgamento, a defesa de Jair Bolsonaro confirmou a decisão. Ele não vai ao Supremo. Os advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno explicaram que as condições de saúde falaram mais alto. Bolsonaro continua em prisão domiciliar e vai acompanhar tudo de casa, pela televisão. Segundo os advogados, o ex-presidente até gostaria de ir pessoalmente, mas médicos e familiares recomendaram o contrário para evitar riscos. E não é só Bolsonaro. A maioria dos réus também optou por não comparecer fisicamente ao STF, já que a lei não obriga a presença em julgamentos desse tipo. Essa escolha coletiva mostra que a estratégia de evitar exposição não foi isolada. Entre os aliados houve divisão. Políticos defendiam a presença dele para marcar posição, mas o núcleo familiar insistiu em preservar a saúde. Um detalhe simbólico ganhou espaço. Bolsonaro enfrenta uma forte crise de soluços à vésperas do julgamento. Pode parecer pequeno, mas em política até um sintoma vira narrativa. E a ausência física do ex-presidente muda o tom do processo. Vamos por partes. Primeiro, a estratégia da defesa. Não estar no plenário protege Bolsonaro do desgaste de encarar ministros, câmeras e a opinião pública. Evita imagens fortes, como a de um ex-presidente sentado diante do relator Alexandre de Moraes, que virariam símbolo de derrota. Com isso, os advogados tentam puxar o caso para o terreno técnico. Autos, peças, contradições de delações, menos emoção, mais papel. Essa é a aposta. Agora, a percepção do público. Aí o efeito é duplo. Para os apoiadores, a decisão soa prudente. Preserva a saúde e reforça a ideia de perseguição em momento de vulnerabilidade. Agora, para os críticos, aparece como fuga, incapacidade de encarar o Supremo de frente. Em resumo, a ausência não silencia a narrativa, apenas muda como ela será contada. Por fim, o rumo do julgamento. Sem Bolsonaro na sala, o STF ocupa o palco praticamente sozinho. Ganha peso que será dito nos votos, nas sustentações e na cobertura da imprensa. O processo fica mais institucional dessa forma, mas também mais unilateral. O principal acusado não estará ali para reagir, gesticular ou influenciar o ambiente. Na prática, o Supremo julga Bolsonaro sem a figura de Bolsonaro no plenário. E isso eleva o risco de o desfecho ser visto não como embate jurídico equilibrado, mas como espetáculo político em que só um lado teve vez no palco. Agora vamos ao coração do assunto: o julgamento em si. Estamos falando de um processo com 8 réus, todos apontados como parte do núcleo central do chamado plano golpista. As acusações são pesadas, vão muito além de uma disputa política. Eles respondem a crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, com
com um pipoqueiro e sorveteiro, né? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em outras palavras, se tudo for confirmado, a soma pode chegar a décadas de prisão. E quem conduz tudo é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aquela patotinha que já declarou seu voto. A presidência da turma é do ministro Cristiano Zanin, o ex-advogado do Lula. E o cronograma está fechado. Serão 5 dias reservados só para esse caso. Dia 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Em 2 dias, as sessões serão só de manhã, das 9 ao meio-dia. Nos outros 3 é maratona dupla, das 9 ao meio-dia e das 14 às 19. Ou seja, praticamente uma semana inteira de holofote sobre o STF. E se tudo correr como previsto, o veredito sai até o dia 12. Todas as sessões são transmitidas ao vivo pela TV Justiça, pelo canal do STF no YouTube e por redes de notícia como a CNN Brasil, a Conversa Timeline. E para dimensionar o peso político do julgamento, o Supremo reforçou a segurança em Brasília, com barreiras, drones e varredura na Praça dos Três Poderes. Agora, por que isso importa para você? Porque esse julgamento não é apenas sobre Bolsonaro ou sobre generais do governo dele. É sobre como o Supremo se apresenta diante do país. É sobre credibilidade e confiança. Cada voto de cada ministro será observado como um teste de confiança. Cada palavra no voto pode fortalecer a ideia de que a justiça age sem provas e reforçar a percepção de espetáculo político. No fim das contas, o que se decide não é só a pena de 8 acusados. Decide-se também o peso político do Supremo diante da sociedade e a confiança dos povos nas instituições. O único ponto de expectativa real, segundo o advogado criminalista Jeffrey Chechini, que tem 14 anos de experiência em tribunais, estará na conduta do ministro Flávio Dino, que já manifestou interesse em levar o caso ao plenário. E isso abre duas possibilidades: pedir vistas, suspendendo o julgamento por até 90 dias, ou divergir em algum ponto para justificar o envio ao plenário. E como que funciona na prática? Via de regra, o relator ele apresenta um relatório do caso. Depois vem as sustentações orais, acusação e defesas. E segundo o Jeffrey Chechini, quando um julgamento desse porte chega à pauta, os votos já estão prontos. Ele afirma que as sustentações orais são apenas formalidade, um teatro para cumprir o rito. E depois das acusações e defesas, como a gente disse, começam os votos. O presidente da turma vota por último. No caso de Bolsonaro, conforme lembra o Jeffrey Chechini, o relator Alexandre de Moraes pediu data para o julgamento já com sua decisão finalizada. Isso reforça a leitura de que a sessão serve apenas para a leitura de votos previamente alinhados. Pode haver pedido de vista? Tá, pode. E isso significa o quê? Significa uma pausa no julgamento para uma análise mais profunda. Pode surgir pedido para levar ao plenário também? Pode. Se algum ministro entender que a matéria exige a participação de todos os 11, pode ser proposto. Também pode acontecer desmembramento, absolvição parcial ou desclassificação de crimes. Pouco improvável, mas pode acontecer isso. E tudo isso altera tempo, placar e consequências. Agora, o que observar nos dias do julgamento? Vamos lá. Comece pelo enquadramento jurídico que os ministros vão adotar. A discussão sobre provas materiais versus delações também devem ser observadas.
Observem também eventuais nulidades ou pontos processuais levantados pelas defesas. Observe também a dosimetria, ou seja, se houver condenação, como as penas serão calculadas. A formação de maioria, ou seja, quem lidera, quem acompanha, quem diverge. E por que que isso é útil para você? Porque você entende o roteiro do julgamento sem juridiquês. Sabe quando acompanhar, o que prestar atenção e por que cada movimento importa. Seja você favorável ou contra os réus. O que está na mesa é o padrão de prova que o Supremo vai exigir para condenar ou absolver. E isso impacta casos futuros, alcança outros atores políticos e molda o ambiente institucional do Brasil. Em resumo, este julgamento pode ser um divisor de águas, não apenas para Bolsonaro, mas também para a democracia brasileira, para o papel do STF e para a sua confiança na justiça. Agora, fique comigo neste vídeo, porque vamos continuar destrinchando agora uma das questões mais comentadas deste julgamento, que é quem vai encarar o Supremo de frente e quem vai escolher ficar de fora. Essa decisão não é apenas logística, é simbólica, política, estratégica. Já entendemos a situação do Bolsonaro. Agora temos Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de 2022. Ele está preso desde dezembro de 2024 e vai participar por videoconferência direto da unidade militar onde cumpre prisão preventiva no Rio de Janeiro. Aqui não há escolha. É a única forma dele aparecer. Mas o contraste é poderoso. Um general 4 estrelas que já esteve entre os homens mais fortes da República, reduzido a uma tela no julgamento que decide o seu futuro. Do outro lado, há quem escolha o caminho oposto. O general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, confirmou que estará fisicamente no STF. É o único até agora a assumir esse risco. E a sua presença pode ser interpretada como gesto de coragem, enfrentamento, disposição para defender sua versão diante dos ministros. Mas também é arriscado. Um erro de postura ou uma frase mal recebida podem ser usados contra ele. É um movimento calculado no tabuleiro político e jurídico. Já outros 4 preferiram acompanhar de longe. São eles: o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Todos optaram por recomendação de suas defesas por não aparecer no plenário. E a justificativa é simples: quanto menor a exposição, menor o risco de desgaste público. A ausência, neste caso, é vista como estratégia de contenção de danos. E temos ainda Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN e hoje deputado federal. Até o momento, ele não confirmou se vai ou não, mas sua decisão é aguardada com expectativa, porque Ramagem ainda tem peso político no Congresso. Se ele comparecer, pode sinalizar que está disposto a enfrentar o Supremo de frente. E, se ficar em casa, segue a linha dos demais. Mas ele vai perder a chance de marcar presença num momento histórico. Agora, por que tudo isso importa para você? Porque a postura de cada réu diante do Supremo conta uma história paralela ao processo jurídico. Não é apenas quem vai ser condenado ou absolvido. É também sobre a imagem, narrativa e estratégia. É o recado que cada um envia para seus aliados, para a opinião pública e, em última instância, para a história. Neste vídeo, estamos analisando como essas presenças e, principalmente, as ausências podem influenciar o clima do julgamento, a percepção da sociedade e até o resultado final. E afinal, o que está em jogo nesse julgamento?
Gente, se condenado, o Bolsonaro pode pegar mais de 40 anos de prisão. Estimativas da Procuradoria e de veículos como a Reuters e El País falam em penas que podem ultrapassar 40 anos de prisão, caso todas as acusações sejam confirmadas. É uma pena que, na prática, mudaria completamente o cenário político brasileiro. Mas o ponto central é outro. O processo é marcado pela ausência de provas materiais. A famosa minuta do golpe, tantas vezes mencionada, nunca apareceu até agora. Nenhum documento, nenhuma ordem escrita, nenhuma mobilização institucional das Forças Armadas foi apresentada até agora. Né, Valentina? Você quer aparecer em todos os vídeos, né? Gente, o que existe são delações, principalmente a de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, né? Ele mudou várias vezes essa delação dele. E com todas essas mudanças, ele se tornou a base frágil de toda a acusação. Isso importa porque um julgamento sem provas sólidas abre um precedente perigoso. Gente, imagine que hoje o alvo é o Bolsonaro. Amanhã, qualquer um de nós pode ser julgado apenas por palavras ditas, versões contraditórias ou pressões políticas. Ou seja, a questão não é apenas sobre um ex-presidente, é sobre o próprio futuro da democracia brasileira. Como destaca o Jeffrey Chikine, o Brasil precisa compreender que esse julgamento é mais político do que jurídico. Para ele, o rito formal esconde uma realidade. As decisões já estão tomadas. As formalidades não apagam a realidade de um processo político travestido de judicial. Por isso, este julgamento pode se tornar um divisor de águas. Ou a justiça se firma como guardiã da Constituição, decidindo com base em fatos, em provas concretas, ou se entrega ao espetáculo político, julgando pela narrativa e não pela lei. E daí vai perder de vez a confiança de boa parte da nação. O julgamento começou no dia 2 de setembro e deve se estender até o dia 12, pelo menos. Serão dias intensos, com longas sessões, votos decisivos e uma cobertura que vai parar o país. Não é exagero meu, não. Dizer que tudo isso vai acontecer nesse período vai marcar a história política e jurídica do Brasil. Pensa comigo. Se o Supremo condenar sem apresentar provas materiais, isso abre um precedente que pode atingir qualquer pessoa no futuro. Se a Corte, por outro lado, exigir provas concretas e absolver, vai enfrentar a pressão política de quem queria um troféu nas mãos. De um jeito ou de outro, o resultado vai mexer não apenas com a vida dos acusados, mas também com a relação que existe entre justiça, política e sociedade. E por isso é fundamental você acompanhar. O mundo também acompanha de perto tudo o que está acontecendo. O Donald Trump já classificou o processo como uma caça às bruxas. E a imprensa internacional está tratando o julgamento como um dos mais importantes da história democrática brasileira. Não importa de que lado você esteja, pró ou contra Bolsonaro. Esse julgamento é um teste para o sistema de justiça do Brasil. É a hora de ver se a Constituição vai prevalecer ou se o tribunal vai se entregar de vez ao espetáculo político. E eu quero ouvir você agora. Na sua opinião, esse julgamento é um ato de justiça ou um show político disfarçado de processo? Deixa seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo seu para ajudar o algoritmo a trabalhar e continue acompanhando, porque o que vai sair do Supremo nesses dias pode mudar o rumo do país. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise, e aqui no canal a gente fala de política, fala de psicanálise, fala do dia a dia, fala de literatura, a gente fala do que for preciso.
e a gente fala o que você quer ouvir. Então, eu e a estagiária agradecemos você por ser inscrito no nosso canal. E obrigado também por se tornar membro. E eu queria deixar aqui um convite para você acompanhar lá no Substack o perfil do Luca Maia. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, na descrição do vídeo, o perfil dele. Já segue ele lá. Combinados? Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!